Vamos lá? Bom, vamos lá. Questão fácil, gente, aqui. E é o assunto de vocês, do próximo simulado, que são as simetrias e rotações. Observe a sequência de letras na figura a seguir e responda. Quais seriam as duas próximas imagens? E aí você vê que A, B, C e D, elas têm o quê? Elas são maiúsculas e elas estão o quê? Refletidas, não é isso? Então nós temos uma... fugiu a palavra. Uma simetria por reflexão dessas letras aí. Então você vê que o A está refletido, o B também refletido, o C refletido. Então, quais seriam as próximas imagens? As duas próximas seriam o F, o E e o F, e eu teria que fazer a reflexão delas. Então, seria mais ou menos isso. O E, e eu vou refletir, o E ficaria nesse formato, refletido. O F, e eu vou também refletir o F, que fica nesse formato. Apesar de estar um pouquinho mais comprido, mas ele está refletido aqui. Então, seria a questão 7. Acabou. Então, só uma justificativa. Eu tenho letras maiúsculas no nosso alfabeto que estão usando a simetria por reflexão. Perguntas? Tranquilo até então? Vamos lá. Questão de número 8. Trace todos os eixos de simetria da figura, de cada figura. Primeira figura. Lembrando, o eixo de simetria é aquela parte onde você vai traçar uma linha reta e vai observar ambos os lados, okay, que são iguais. Eles vão se tornar iguais. No caso do coração, ele só tem esse único eixo de simetria que é aqui, ó. Ele passa exatamente pelo meio. Então você vai ver que um lado está igual ao outro. No triângulo o eixo de simetria ele estaria aqui, nesta posição. E é isso que vocês vão botar aí no livro de vocês. Já nessa estrela daí eu tenho mais eixos de simetrias. Então observa aqui, ó. Eu vou ter eixo de simetria passando por este ponto, por este ponto, por este ponto. Então, ó. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro eixo de simetria. Tá aí, ó. Ainda tem mais um, né? Tem mais um eixo de simetria aí, ó. Não apareceu aqui não, apareceu do losango. Deixa eu botar a outra do losango, tem um eixo de simetria. O outro eixo de simetria dessa questão, deixa eu colocar aqui, ó, seria esse aqui, ó. Quem encontrou, tá aí, ó. Seria nessa posição. Esse é o eixo de simetria. Temos 1, 2, 3, 4 eixos de simetrias nessa estrela, 2 eixos de simetria no losango, um eixo no triângulo e um eixo de simetria no coração. Vamos lá. Questão de número 9. Marina estava aprendendo a usar um software de geometria dinâmica e produziu figuras lilás, a figura lilás abaixo. Então você tem aí uma figura que é formada por um triângulo e um losango ou um quadrado. É aquela ideia, todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Então, ela usou o software para refletir a figura em relação à reta vermelha e em seguida rotacionar o resultado 90 graus no sentido horário em relação a P. Então, primeiro ela vai refletir para cá, não é isso? Depois
ela vai rotacionar em relação a esse ponto P aqui, ó. Ela vai depois trazer de cá para cá. Vai rotacionar 90 graus no sentido horário em relação ao ponto P. Desenho no quadro acima a figura produzida pela última transformação. Então você tem um ponto P aí. Esse é o resultado final. Tá aí. O resultado final é este. E aí nós falamos de círculo e de circunferência, que uma circunferência é chamada de lugar geométrico. Por que ela é chamada de lugar geométrico? Porque todos os pontos que formam a circunferência, elas compartilham de uma mesma propriedade, que é a equidistância. Elas mantêm a mesma distância de um ponto, que é o centro da circunferência. Então, ele é chamado de lugar geométrico justamente por isso. Então, lembrando que a circunferência é essa linha daqui, ó. Ela é formada de pontos. Então, todos os pontos equidistantes do centro, ok? Ela é chamada de circunferência, por isso que ela é denominada de lugar geométrico. A gente vai ver outros lugares geométricos também. E aí, na última aula também, nós vimos alguns elementos de uma circunferência, que é a corda, não é isso? Corda, o que mais? Raio, diâmetro. Outra parte também que nós vimos são as posições relativas no plano. Então, tem reta, semirreta, segmento de reta, o que é uma reta coplanar, o que é uma reta, o que são retas colineares, retas não, são segmentos colineares, o que são pontos colineares. Então, vimos tudo isso na aula passada. Então, só lembrando, ponto é sempre representado por uma letra maiúscula do alfabeto. Reta, então repare que todos os pontos, gente, isso é regra da matemática, ok? Ponto é sempre representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, observe que todos os pontos aqui são letras maiúsculas, sempre. Ah, professor, tem um tracinho aqui, ó. Pronto. Não é porque é um traço, mas ele está indicando que é uma posição aqui nessa reta. Então, ele é classificado como ponto. Então, ponto sempre representado por uma letra maiúscula do alfabeto. Reta. Então, você observa que eu tenho uma reta S, tenho uma reta T, e essas retas são sempre representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. E, por fim, o plano. O plano, aqui eu tenho um plano alfa. E o plano alfa é representado por uma letra minúscula do alfabeto grego. Então, essa letra aqui, ó, alfa, é uma letra minúscula do alfabeto grego. Deixa eu tirar o áudio aqui, que eu não sei porque ele está com áudio. Continuando. E aí nós temos pontos colineares. Pontos colineares são pontos que estão, ó, em uma mesma reta. Então, se eu tenho os pontos A, B e C, eles estão numa mesma reta. Então, eles são chamados de pontos colineares. É só lembrar, co, mesma, linear, linha. Então, colinear, os pontos que estão na mesma linha, na mesma reta. Então, A, B, C são colineares e estão presentes na reta T. D e E também são colineares, estão em uma reta S. Pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo plano. Então, todos os pontos que estão aqui, ó, dentro deste plano alfa, são chamados pontos coplanares. Então, P, A, B, Q, D, E, O, F, H são coplanares. Assim como as retas também, ó, são retas coplanares. Então, as retas T e S estão em um mesmo plano, por isso eles são retas coplanares. E aí temos o seguinte, outras características. Por um ponto passam infinitas retas. Por dois pontos alinhados, okay? Ou por dois pontos distintos, aliás, desculpe, esse não precisa estar alinhado porque ele vai estar de qualquer jeito. Por dois pontos distintos passam uma e só uma reta, uma única reta. E três pontos
distintos, não alinhados, como é o caso dos pontos aqui, ó, O, F e H, eles vão definir um único plano. Eles determinam um único plano. Ok? Isso foram as posições relativas no plano. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Também falei sobre a notação. Estou fazendo essa revisão rapidinho, turma, por conta daquela aula conturbada, ok? Então, a notação de reta, segmento de reta e semi-reta, elas são diferenciadas. E tenham cuidado na hora de identificar, porque parece ser bobo, mas acaba atrapalhando. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, uma semi-reta é um segmento que tem origem e é infinita em um só sentido. E semi-reta, ó, eu identifico desta forma. Eu tenho uma seta indicando que o ponto A é o ponto de origem e ela passa por B. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu tenho uma reta S e eu tenho um ponto de origem. Então, ela deixou de ser reta, porque reta ela é infinita em ambos os sentidos. Ela tem origem em A e ela passa por B. Se eu mudar o sentido da seta, quer dizer que ele não vai ter mais esse formato. O que é que vai acontecer se eu fizer isso daqui? Quem pode me dizer o que acontece se eu fizer isso? Eu mudo o sentido da origem. A origem agora é em B e passo por A. Entendeu? Então, isso aqui é uma semi-reta. Eu identifico uma semi-reta desta maneira. Já um segmento de reta, eu entendo que um segmento de reta AB, ela tem origem e fim, portanto, ela é finita. Então, não tem, aqui ó, ele não vai variar, porque ela tem origem em A e fim em B, ou origem em B e fim em A. Então, eu tenho um segmento de reta. Então, quando eu falar para vocês, olha, traça um segmento, eu vou dizer a medida. Por quê? Porque segmento de reta ela tem origem e fim, então ela é finita, de 5 centímetros. Você vai lá na régua, começa do 0 e termina no 5 e estica esse segmento. Já reta, não, apesar de não aparecer aqui. Reta, ela é infinita em ambos os sentidos. Então, como é que eu teria que simbolizar? Eu vou identificar uma seta em ambos os sentidos. Então, faria assim, ó. Uma seta indicando para lá e para cá. Então, eu tenho AB. Então, como é que vai ficar aqui? É o caso dessa daqui, ó, DE. Ela é uma reta S que passa pelos pontos D e E. Ela é infinita em ambos os sentidos. Então, olha só. Você vai ver que eu tenho uma seta indicando ambas as direções no caso. Então, são as notações que nós temos para reta, semi-reta e segmento de reta. Vamos lá, continuando. E aí vimos também posições relativas de uma reta e uma circunferência. E aí temos uma reta externa à circunferência, ela não tem ponto em comum, como é o caso daqui, ó, da reta A. Ela não tem ponto em comum com a circunferência. A reta B, ela tem apenas um ponto em comum, ela é chamada de reta tangente. Então, reta tangente, ela tem apenas um ponto em comum. Onde ela toca nessa circunferência, por exemplo, vou chamar de ponto A aqui, é o ponto chamado de ponto de tangência. Okay? E a reta C, ela é secante. Secante, ela tem dois pontos em comum com a circunferência. Então, ela corta a circunferência em dois pontos. Então, B e C. Falamos também sobre as distâncias dessas retas. Uma reta externa, a distância entre ela e o centro é maior do que a medida do raio. Só lembrando um detalhe, raio
é qualquer ponto que eu tenho, ó, que liga ao centro a qualquer ponto da circunferência. Então, esse segmento aqui, eu falei qualquer ponto, não. Né, um raio é um segmento. Então, raio é um segmento que liga o centro a qualquer ponto da circunferência. Então, essa medida daqui, ó, é o raio da circunferência, em todos os casos. E aí, observa o seguinte, uma reta que é externa, a distância, que a gente pode chamar aqui de D, é maior do que a medida do raio. Então, eu digo, olha, D é maior do que R. Aí você vai observar aqui o seguinte, ó, aqui é raio. E a distância entre o centro da circunferência e o ponto de tangência, que a gente vai chamar aqui de D também de novo, é igual. Então, significa que toda reta tangente ela está a uma mesma distância do raio dessa circunferência. Então, posso dizer que D é igual a R. Essa distância é a mesma do raio. Já em uma reta secante, olha só, se eu der continuidade aqui, ó, aqui é o raio. Então, essa distância aqui, ó, que é o raio, e aqui eu tenho o D. O que é que vai acontecer aqui nesse caso? D vai ser o que em relação ao raio? Quem pode me dizer? A distância D é o quê? É menor que a medida do raio. Certo? Vamos lá, vamos continuando. E aí tivemos a atividade que eu passei para finalizar essa parte daí. Então temos aqui o seguinte. Se não me engano, eu fiz até essa questão aqui. A figura a seguir representa a circunferência de centro O e alguns segmentos. Classifique cada segmento a seguir como raio, corda ou diâmetro. Então, lembrando, raio liga ao centro a qualquer ponto da circunferência. Diâmetro, ele tem o dobro da medida do raio, é uma corda que passa pelo centro. E corda, ele liga a quaisquer pontos, é o segmento que liga a quaisquer pontos da circunferência. Então, diâmetro e corda são a mesma coisa. A única diferença é que diâmetro é a maior corda da circunferência porque ela passa pelo centro. E ele diz aí, ó, OA. Nós já fizemos essa questão, não foi? Só para finalizar aqui. OA é o quê? Foi o que mesmo? Foi raio. BD. BD, diâmetro. Então, BD, está aqui, ó, se a gente reparar, BD, ele vai ligar dois pontos quaisquer da circunferência, mas ele passa pelo centro. Então, ele é um diâmetro. CD foi o que mesmo? Uma corda de circunferência. E BC também é uma corda. Pronto. Apesar de ter sido ruim, porque aquela última aula foi horrível mesmo, por conta desse problema aqui que teve. Tá dando para tirar as dúvidas agora desse assunto? Pronto. Qualquer coisa vocês me avisam. Vamos lá. Então, raio, diâmetro, corda, corda. Questão de número 11. Observe a figura a seguir e indique. 3 pontos colineares. Lembram de pontos colineares? O que são pontos colineares? Quem pode me dizer aí o que eu falei sobre colinear? São pontos que estão
em uma mesma reta. Ok? Coplanar, bote na cabeça de vocês. Colinear, mesma reta. Coplanar, mesmo plano. Quem é o plano nessa questão de número 11? Quem pode me dizer quem é o plano? Olha o plano aqui, ó. Qual é o nome desse plano? Isso, é o plano alfa. 3 pontos colineares. Me dê aí 3 pontos colineares. Isso mesmo, D, E e F, Luísa. Correto. Olha aqui. A única reta onde eu tenho 3 pontos colineares é essa reta daqui, ó. D, E e F. 3 pontos... Oi, pode falar. Pronto. A palavra colinear, Luna, significa que ele pertence a uma mesma reta. Coplanar indica que ele pertence ao mesmo plano. Então, quando eu digo assim, olha, pontos colineares, você vai olhar aqui, nesse plano alfa, uma reta onde eu tenho 3 pontos que pertencem a essa mesma reta. A única reta que eu tenho aqui, onde eu tenho 3 pontos que pertencem unicamente a ela, é essa reta daqui, ó, onde eu tenho os pontos D, E e F. Agora, quando a gente fala 3 pontos coplanares, eu vou observar já um espaço maior. Eu tenho um plano alfa. Coplanar significa mesmo plano. Eu tenho vários pontos coplanares aqui. Então, me diz aí alguns que são coplanares. A, D, C. O B não é coplanar. Você está vendo que o B está do lado de fora? Então, ele não pertence. Ele é colinear com C. Ele não é coplanar a nenhum outro aí. Então, todos os pontos que estão dentro do plano alfa são coplanares. Então, qualquer ponto que você colocar aí, ó, ele só quer 3, vamos colocar apenas 3 aí que ele quer. A, C e D. Eu posso colocar D, E e F. Posso colocar G, A, C. Entendeu? Observe sempre isso. Coplanar, mesmo plano. Agora, uma semirreta. Lembre-se que semirreta, ele tem origem e é infinita em um só sentido. E ele diz aqui, ó, uma semirreta de origem em D. Você está vendo aqui? D. Me diz aí uma semirreta que tem origem em D. DE, DF, DG. Agora, aqui eu coloquei os outros, ó, acabei esquecendo. Tá aí, ó, DE. Outra coisa também importante, não esqueçam que a origem é em D, eu tenho que indicar a direção, qual é esse sentido. Se vocês não colocarem a notação de forma correta, vai estar errado. Tá vendo? DE, DF ou DG. Qualquer uma. Ele quer uma apenas. Um ponto que não pertence ao plano alfa. B, o ponto B. Outra coisa também, repare que todos os pontos aí estão com letras maiúsculas. Não posso colocar de forma alguma a letra minúscula, isso é erro. Olha que eu estou chamando sempre a atenção de vocês a respeito desses detalhes assim. Por quê? Porque essa parte teórica eu cobro também, eu vou cobrar, por exemplo, no simulado de vocês. Então, esse simulado ele vai ter uma parte de cálculos e outras não vão aparecer, vão ser coisa bem mais simples. Uma reta que não pertence ao plano alfa. Uma reta. BC. Tá aí. Olha a notação de reta que eu falei para vocês. Seta indicando ambas as direções, porque reta é infinita. Se vocês repararem, ela é tracejada aqui, ó, porque significa que é como se ele tivesse vindo de cima e furando o plano alfa e passando por ele. Então, essa reta, ele não está em cima do plano alfa, ele está passando pelo plano alfa. Então, esse ponto C aqui,
é o ponto onde ele fura o plano alfa e passa. Então, essa reta ela não pertence. O ponto C pertence. A reta, não. Uma semirreta que pertence ao plano alfa. Ou, desculpe. Uma semirreta não. Uma reta que pertence ao plano alfa. DF. Tem outras. DE, DG. Só que qual a diferença, professor, desse daqui de cima? Aqui é semirreta. Eu tenho um ponto de origem, infinita no sentido E, ou infinita no sentido F, ou infinita no sentido G. E aquele que é reta é infinita em ambos os sentidos. Então, eu tenho que me preparar para esse detalhe. Então, DE, DF, eu tenho outras também aí. Tá vendo? Olha aí. Eu tenho DF, que não apareceu aqui. Compreenderam a ideia de simbolizar semirreta e reta de forma diferenciada? Pronto. Então, fiquem atentos a esses detalhes, que provavelmente ele será cobrado. Ele pode perguntar para você assim, ó, DE, e aí colocar esse simbolozinho daqui, por exemplo, isso aqui, ó, representa uma reta de origem em D, verdadeiro ou falso? DE é falso. Ele é o quê? Semirreta. Então, posso fazer desse tipo de pergunta. Continuando. Questão de número 12. O Canary Wharf é um complexo de edifícios comerciais localizado em Londres, que inclui o One Canada Square, 8 Canada Square, ou 8 Canada Square, Citigroup Centre, que já tiveram títulos de 3 maiores edifícios do Reino Unido. Na sequência de imagens são representados o teto e a planta de um desses edifícios. Então, a primeira figura que a gente está vendo aqui é o teto. E aqui, nesses rascunhos aqui, são as plantas baixas, que são círculos, são circunferências circuncêntricas. Significa que todas as circunferências têm o mesmo centro aqui, ó. A gente chama de circunferências circuncêntricas. Ok? E aí você, no desenho de baixo, nós temos umas retas. E aí você tem o círculo, a gente vai observar em relação à cor, com certeza. Não li lá a questão, mas a gente vai com certeza observar. Então, C1 com a reta S, o C2 com a reta S e o C3 com a reta S. Então, só tem uma reta aí, a planta baixa do teto também. Vamos lá. Na planta baixa do teto, há 6 circunferências concêntricas. Eu falei circuncêntricas, é a mesma coisa. Ou seja, tem o mesmo centro. Nomeando 3 dessas circunferências, C1, C2 e C3, traçando uma reta S, complete as lacunas das sentenças a seguir. A reta S, aí a gente vai dizer se ela é secante, tangente ou externa em relação a cada circunferência. A reta S, em relação à circunferência C1, ela é o quê? Externa, muito bem. Ela é externa. A reta S em relação a C2. Tangente. Então, ela será tangente. Ela tem um ponto em comum. Deixa eu tirar daqui e iniciar de novo. Fica melhor. Externa, tangente. E a reta S em relação a C3? Secante. Muito bem. Complicado? Não, fácil, né? Pois então, a gente vai começar com aquela parte que eu falei para vocês.
Aí eu vou mostrar o vídeo, espero que o vídeo rode aqui do YouTube bonitinho. Eu vou compartilhar a tela do outro dispositivo agora, depois que eu explicar, para vocês verem como é que nós vamos medir e como é que nós vamos traçar ângulos. Então, para isso, vocês vão precisar de um transferidor, que eu falei na última aula. A gente pega um transferidor que vocês tenham aí. Transferidor é usado para medir ângulos. Vamos lá, construção de ângulos. Os ângulos podem ser identificados em diversas situações do nosso dia a dia. Oi, pode falar. Oi, mas por enquanto eu não posso dar o resultado não. Mas já tem o resultado, Luísa já tem. Ela vai passar para vocês. Nada. Os ângulos podem ser identificados em diversas situações de nosso dia a dia. Nas imagens a seguir, observe algumas situações nas quais podemos visualizar claramente os ângulos que se formam. E aí você vai ver aqui, ó, na primeira figura, nós temos um ângulo de abertura aqui, ó, das hastes que segura esse balanço. O ângulo de decolagem do avião. O ângulo aqui, ó, na posição de um exercício físico, tanto o ângulo das pernas em relação ao solo, como o ângulo formado pela abertura dos braços. A unidade de medida usada para a medição dos ângulos é o grau, cuja medida é indicada pelo símbolo que vocês já conhecem. Um dos instrumentos usados para medir os ângulos é o transferidor. Observe os dois modelos mais usados. Então, professor, qual é o melhor? Eu recomendo para vocês que vocês usem esse transferidor daqui, o primeiro, que é um transferidor de 180 graus. Ah, professor, eu só tenho outro. Gente, não faz a mínima diferença. Só tem que prestar atenção. Então, nós temos dois modelos. Esse primeiro aqui de 180 graus e esse aqui de uma volta que mede 360 graus. Vocês vão observar que em todo transferidor eu tenho a medida em graus, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. A mesma coisa vai acontecer com o transferidor de 360 graus. Quem tem pode observar isso. Isso está em todos? Não. Não precisa estar em todos. Então, isso aqui é só uma referência da posição do ângulo, se ele estiver voltado para um lado ou para o outro, para você não ter problema de ficar girando o transferidor para poder medir. E aqui no próprio livro, ele tem um tutorial, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui nessa tela tinha um videozinho, por isso que ele estava na última aula, deu aquela travada toda para eu poder carregar esse arquivo aqui e não conseguir dar aula direito. Então, no próprio livro de vocês, ele tem um tutorial mostrando de como é que a gente vai medir um ângulo usando o transferidor. Então, ele fala aqui, olha, primeira coisa, eu tenho, o próprio vídeo lá vai falar para vocês, alguns elementos de um transferidor. Esses elementos, deixa eu voltar na tela anterior, porque ela é melhor para poder entender. É mais didática. Nesse transferidor aqui, nos dois. Os elementos são esse aqui, ó. Esta linha daqui, ó, tá vendo? Ela é chamada de linha de fé. Esta linha é a linha que você vai colocar sobre um dos lados do ângulo. Esse segmento aqui, esta parte onde eu tenho os números, essa parte graduada, ela é chamada de limbo. E aqui é o centro da circunferência, é onde você vai postar o vértice. Você vai colocar sobre o vértice e alinhar um dos lados com a linha de fé. A mesma coisa aqui, ó, o centro está aqui. Ó. Eu tenho a linha de fé e eu tenho o limbo. Ok?